Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Podemos nos assentar no momento. Caríssimos religiosos aqui presentes, caríssimos fiéis. Estamos então celebrando o segundo domingo após a Epifania, no qual nós temos uma manifestação de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua ação, com a sua vontade, com o seu pensamento, talvez com as suas palavras, realiza um grande milagre. Nosso Senhor transforma água em vinho. Que homem poderia realizar tal façanha? Que profeta poderia realizar tal prodígio? Que homem fundador de religião poderia realizar obras semelhantes? Isso não compete a homem algum. Apenas Deus pode mudar a matéria conforme a sua vontade. Deus transformou água em vinho. Assim, esse primeiro milagre é base para a nossa fé eucarística. Porque se Deus pode transformar água em vinho, Deus pode, através das palavras do sacerdote, por ele escolhido, as palavras estas que ele mesmo instituiu, transformar pão em Deus, na Eucaristia. Transformar o vinho que está sobre o altar no preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo no momento da consagração. Não que duvidássemos de Deus, mas nosso Senhor, para vir em socorro de alguma possível dúvida que tivéssemos, realiza então esse milagre. Na teologia nós falamos que Deus muda a substância. Substância seria aquilo que nós respondemos quando perguntamos o que é isto. Se nós perguntássemos o que é isto, é um altar. O que é isto? É uma cadeira. Então a substância é o que é a coisa, aquilo. Antes da consagração, se o padre pega uma hóstia não consagrada, o que é isto? É um pedaço de pão. É trigo comprensado que se formou uma hóstia. Após a consagração, não temos mais pão, porém, Deus Todo-Poderoso. É um grande milagre. Deus se faz presente. O pão some, porém as aparências, o cheiro, o gosto, o modo de se comportar é de pão, mas não é mais pão. Tornou-se o preciosíssimo corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então uma mudança, uma conversão, uma transformação total. Apenas Deus pode realizar tal prodígio. E é interessante que nosso Senhor realiza esse prodígio, esse milagre, por intercessão de Nossa Senhora. São Paulo vai dizer, na primeira leitura, que nós devemos ser solícitos com o nosso próximo, de tal modo, buscando tal perfeição, que antes mesmo que aquele que necessita de algo nos peça, nós já poderíamos ir em seu auxílio. Então os santos eram pessoas que observavam o que faltava ao próximo. E antes mesmo que esse próximo se levantasse para pedir a ele, ele ia ao seu encontro. Comportamento de servo. Nossa Senhora, ela vai ter então essa humildade, essa obediência a Deus em primeiro lugar, de modo perfeito. Ao saber, ao ouvir que Santa Isabel estava já no 6º mês de gravidez, sai apressada para ajudá-la. Não que Santa Isabel tivesse pedido ajuda à Santíssima Virgem, mas o seu espírito de servidão, obediência e humildade era maior do que qualquer outra coisa. Nossa Senhora queria servir, porque servindo ao próximo, estaria ali servindo a Deus, servindo a sua parenta, estaria servindo a nosso Senhor. Então o espírito de serviço deve estar unido, sobretudo, à obediência. A desobediência, o não querer servir, é a raiz de todos os males. Primeiramente, o mal angélico. O demônio disse, não servirei a Deus. Ato de desobediência, de revolta e de revolução. Se revoltou contra a autoridade verdadeiramente instituída e infinita, que é Deus. Não quis colocar o plano e a obra de Deus em prática. Por isso disse não. Quis ser como Deus. Todo aquele
que diz não a Deus e sim ao pecado, quer ser como Deus. Ele quer que aquilo que até então é pecado, porque é erro, porque é desordenado, porque não leva à perfeição, seja algo indiferente, seja algo que não ofenda a Deus. Então, na desobediência nós temos essa raiz da imperfeição. Depois com Adão e Eva. Tínhamos apenas um mandamento: não coma do fruto da árvore do bem e do mal. Apenas um, não eram 10, era um apenas. Desobedeceram. Buscaram ser como Deus, buscaram essa revolução interior, se guiar pela sua própria vontade, pelo seu próprio entendimento, pelos seus próprios pensamentos. Caíram no pecado e assim trouxeram o pecado a toda a humanidade. Então todo pecado é uma desobediência a Deus. E o pecado não apenas torna-se uma desobediência, mas ele conduz a outros piores pecados até chegar a vícios e coisas piores. Por isso devemos ter em conta essa obediência. Devemos ter em conta obedecer a Deus, em primeiro lugar e acima de tudo, aos seus ensinamentos contidos na Sagrada Escritura, à tradição da Igreja e ao seu magistério com o Papa e os bispos. Eles nos guiam e nós, em obediência a eles, estaremos caminhando no caminho da salvação. Então, por isso é importante esse espírito de servidão. Eu sirvo a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou servidor de Deus. O próprio Deus é modelo perfeito de servidão. Deus se fez obediente, Nosso Senhor se fez obediente ao Pai, e Deus se faz obediente todos os dias. Quando no confessionário alguém confessa os seus pecados, o sacerdote diz: eu te absolvo dos teus pecados. Porém o perdão quem dá é Deus. E Deus faz de modo obediente. Nunca se ouviu dizer, não é possível que ocorra que o padre realize um sacramento e Deus não faça. Por exemplo, na confissão, o padre perdoou os pecados, os pecados estão perdoados. Deus, como que servindo ao padre, dá o perdão. Quando o sacerdote na missa invoca o Divino Espírito Santo para que transforme o pão no preciosíssimo corpo de Cristo, o vinho no preciosíssimo sangue de nosso Senhor, Deus obedece. Deus não é desobediente. Não há uma missa que se possa ter uma dúvida no sentido de que será que realmente foi realizado? Será que Deus realmente veio e realizou a transubstanciação, transformando essas hóstias no preciosíssimo corpo de Cristo? Ninguém pode duvidar. Duvidar seria pecado, porque estaria duvidando da ação sacramental de Deus. Porque o próprio Deus instituiu e assim ordenou. Nós falamos que o padre, ele é ordenado, porque Deus disse: fazei isto em memória de mim. Deus ordenou aos apóstolos realizarem a Santa Missa. Então, o próprio Deus, ele é modelo perfeito de obediência. E os servos que ali estavam obedeceram prontamente a nosso Senhor. Nosso Senhor diz: enchei as talhas de água. Eles foram e encheram. É interessante que Nossa Senhora disse: eles não têm mais vinho, fazei tudo o que ele vos disser. Aparentemente os servos não estavam entendendo. Por que eu vou pegar a água que é para se lavar, para lavar as mãos, para se purificar? Aquela água que todo mundo tocou, poderíamos colocar ali uma água talvez suja, uma água que ninguém beberia provavelmente. Quem beberia uma água onde todos os convidados ali se lavaram? Ninguém ousaria beber aquela água. Porém Deus, que é todo poderoso, transforma aquela água em vinho. E não apenas um vinho qualquer, mas um vinho saboroso. No melhor vinho, segundo aquele que organizava o casamento, aquele mestre de cerimônia. Então Deus guardou o vinho melhor para o final. Assim, de modo semelhante, não importa os pecados que um homem tenha cometido, Deus pode transformá-lo num santo. Deus pode fazer da água suja da nossa vida um saboroso vinho. Vinho esse que é símbolo da alegria, que é símbolo também da divindade. Nós vemos que em cada Santa Missa o sacerdote ele oferece o vinho e coloca uma gota de água,
que se perde ali no meio daquele vinho. É a humanidade, né, de Cristo que se perde em meio à sua divindade. Deus é homem, né, nosso Senhor é homem e Deus. Então, se Deus transformou tal grande milagre, se Deus realizou tal transformação dessa água em vinho, Deus pode, por intercessão de Nossa Senhora, de modo especial, realizar um grande milagre nas nossas vidas. Deus colocou a Santíssima Virgem neste momento, sobretudo nesse primeiro milagre, para que ele pudesse demonstrar o poder da sua intercessão. No Evangelho, aparentemente, né, Deus não queria realizar aquele milagre, né? Parece que Nossa Senhora pede algo que não estava programado, mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabia que o vinho ia faltar. Deus sabe todos os problemas. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Deus sabe os problemas das nossas vidas. E Deus, sabendo ali que aquele vinho ia faltar, esperava que Nossa Senhora ali agisse, porque quis se utilizar desse exemplo, desse milagre, para mostrar o poder de sua mãe. A Virgem Maria é aquela que quase pode mudar Deus, que é imutável. Pode convencer a Deus de realizar algo que aparentemente Deus não iria querer fazer, mas Deus sabe todas as coisas. Então Deus colocou Nossa Senhora naquele momento para justamente ilustrar isso para nós. A ação, a oração, a intercessão da Santíssima Virgem Maria é poderosa junto de Deus. Por isso, confiadamente, caríssimos fiéis, peçamos a intercessão de Nossa Senhora que transforme a água suja da nossa vida em um vinho de saboroso odor. Quantos santos que não eram terríveis pecadores, que cometeram inúmeras injustiças e pecados, se transformaram em grandes santos diante de Deus. Não percamos a esperança, mas, sobretudo, sejamos obedientes. Deus realiza a santidade pela obediência. Obedecemos a Nosso Senhor, obedecemos às Sagradas Escrituras, obedecemos à Igreja. Assim, caminharemos no caminho reto e seguro para o reino dos céus. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.